Hoje vamos falar sobre os gladiadores romanos. Quem eram eles e qual a origem dos jogos? Então nós vamos revelar tudo isso nessa apresentação sobre os jogos gladiatórios. Gladiadores, escravos que lutavam. Os gladiadores romanos eram escravos, prisioneiros de guerra ou autores de crimes graves que eram obrigados a lutar por sua vida contra outras pessoas ou animais no Coliseu, em Roma. O termo gladiador surge de uma espada usada nessas lutas, o gládio. Geralmente lutavam pelo menos 3 vezes ao ano. Breve história dos jogos gladiatórios. Os jogos de gladiadores provavelmente foram inventados pelos etruscos, um antigo povo que vivia na atual Itália. Os primeiros registros datam de aproximadamente 286 a.C., sendo inicialmente realizados para homenagear alguns homens da elite humana aos seus atos fúnebres, semelhante o nome de Munus, uma pessoa muito importante para a sociedade. Com o tempo, foi se transformando em uma atividade realizada em anfiteatros com o público. Os primeiros anfiteatros eram feitos de madeira, como o de Pompeia. Após muitos séculos, o imperador Constantino I baniu as lutas por causa do cristianismo em 325 d.C. Porém, apenas o Papa Inocêncio I e o imperador Honório conseguiram banir totalmente essas lutas por causa de irregularidades na proibição. Estrutura dos jogos. Eram realizados por volta de março a junho e em outubro a novembro, provavelmente para evitar o frio, chuva e calor intensos, sendo realizados em 3 a 6 dias, consecutivos ou não. Uma curiosidade é que o público era convidado para ver as lutas por meio de cartazes que informavam características do show. Quando alguém morria, ficava desarmado ou sem poder lutar, o jogo terminava. Os jogos eram regulados por uma série de leis e constituições. Geralmente as pessoas poderiam entrar se pagassem uma taxa de entrada. Assim, o público decidia se o gladiador iria viver ou ser condenado à morte. Isso era realizado por movimentos de polegares. Por exemplo, o polegar para cima indicava que o gladiador deveria viver. Caso contrário, iria ser morto. Tipos de gladiadores. Os gladiadores eram separados em categorias para impossibilitar desvantagens, como os tráteos, murmilos, secutores, samnitas, etiários, eques, etc., baseados em seu estilo de luta e armadura. Aqui nós vemos um exemplo de como os gladiadores se armavam e se vestiam com suas armaduras. Mulheres gladiadoras. Ainda que haja poucas referências históricas sobre guerreiras mulheres em Roma, houveram gladiadores das mulheres durante o período. Embora não fossem tão numerosas como os homens, elas chegaram a ter bastante popularidade entre os amantes dos duelos nas arenas. A princípio, as gladiadoras não eram escravas, mas mulheres livres. Ou seja, a classe era formada por mulheres bem-nascidas que entravam nas arenas em busca de aventura e fama. Suas lutas eram consideradas exóticas, sendo mencionadas por vários escritores e poetas. No ano 11 a.C., um decreto do Senado baniu mulheres livres sobre a idade de 20 anos de idade a lutarem. Porém, lutas clandestinas continuavam acontecendo. Dieta. A dieta de um gladiador é vegetariana, rica em carboidratos e em alimentos como a cevada e o feijão. Isso os fortalecia e protegia-os de cortes, nervos e vasos sanguíneos.
Para evitar o déficit de cálcio, era oferecido bebidas com cálcio feitas de madeira queimada ou ossos. Ingeriam enormes quantidades de cálcio, maior que uma pessoa normal ingeriria. Ponto para os veganos. A política do pão e circo. A luta de gladiadores representava muito no Império Romano, pois era grande atração para o povo. Os imperadores investiam muito no evento para conquistar a amizade do povo, dando-se o nome de política do pão e circo. Os governantes distribuíam pão durante as lutas e assim conseguiam manipular as massas, oferecendo o que lhes interessava. 2 imperadores, inclusive, entraram na arena para lutar, caso de Calígula e Cômodo. A frase criticava a falta de informação do povo romano, que não era interessado em assuntos políticos, só em diversão. Às vezes, pessoas pobres foram morando nas periferias de Roma, em abrigos com pouco conforto e espaço, sem saneamento básico, sendo muito exploradas. Depois de uma grande revolta social, os imperadores optaram pela distribuição de cereais, vários eventos para distração com relação aos assuntos sérios da sociedade romana. Gladiadores na atualidade. Há vários exemplos de filmes sobre gladiadores. Eles geralmente são mostrados bastante nos filmes, para não correspondem perfeitamente à figura histórica. São extraídos de tipos de romance, não de evidências históricas antigas, para construir narrativas de tipo épico. O objetivo é conectar o espectador em um universo de tempo distante e uma realidade próxima e familiar. Aqui nós vemos um exemplo de filme de gladiador. O general que se tornou escravo. O escravo que se tornou gladiador. My name's Gladiator. O gladiador que desafiou o império. Dirigido com maestria por Ridley Scott. Descubra o poder sem paralelos e a glória de O Gladiador. Uma deslumbrante combinação de ação ininterrupta e extraordinária história. O Gladiador. Eu, pesquisando sobre os gladiadores romanos, descobri muito mais sobre a época da República e Império Romano, que uma vez mulheres poderiam lutar no Coliseu e que o governo romano era corrupto e mentia às pessoas. Situação similar aos sofistas e aos dias atuais. Espero que tenham gostado dessa videoaula e tchau!